Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos, São Pio X, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então nós vimos nas aulas, na explicação principal, inicial do Marcelo, na aula do André, que nos deu o aspecto histórico, na aula do Tadelli, que nos deu o aspecto filosófico, na aula do Padre, que nos mostrou como é que São Pio X tentou agir quanto a essa crise, digamos, o que aconteceu no cerne da crise modernista. A minha aula não é sobre isso. Eu vou falar sobre o após. Porque muitos vão dizer, grandes especialistas, o Rivière, por exemplo, que tem um livro importantíssimo chamado Le Modernisme Catholique, todo mundo vai dizer, São Pio X condenou, acabou o modernismo. Vários autores, acredito eu, filomodernistas, vão dizer isso. Muitos vão dizer, o modernismo nunca existiu, São Pio X inventou o modernismo, e alguns vão dizer, o modernismo está enterrado. Tem um autor importante que ele fala assim, 10 anos depois da crise modernista, o modernismo estava enterrado. E nós justamente vamos ver que isso não é verdade. Eu começo, então, mostrando para vocês, resumindo tudo o que foi dito, por que a heresia modernista é tão importante? Por que nós estamos fazendo um congresso? Claro, tudo na vida tem um interesse histórico. Dizia algo de São Vítor no século XIII, aprende todas as coisas e verás que nada te é inútil. Mas o modernismo não é só isso. Não é só um aprende todas as coisas, não é só um aspecto histórico, vamos estudar uma heresia. De jeito nenhum. Nós vamos ver bem que o modernismo, as consequências do modernismo, nos afetam hoje. Então, por que a heresia modernista é tão importante? Por causa das peculiaridades dela. E qual é a grande peculiaridade da heresia modernista? Justamente essa que vários palestrantes destacaram. E é uma peculiaridade que foi desejada e planejada cuidadosamente pelos sectários. Que era o quê? O desejo de não romper com a igreja. Eles não queriam ser condenados. Por quê? Porque eles achavam que quem rompia com a igreja estava separado de Deus? Não, porque eles iam perder o campo de ação deles. Se eles fossem declarados oficialmente hereges, o povo, meio todo mundo, os bispos mais conservadores, só os mais conservadores, os padres mais conservadores, não iam mais dar ouvidos a eles. Então, eles precisavam, para continuar trabalhando, tem um amigo do Teilhard de Chardin que rompeu com a igreja e escreveu para o Teilhard de Chardin falando, como assim? Você vai ficar? Mas você não acredita em nada dessas velharias que eles ensinam. Como você vai ficar? E ele responde, eu tenho a carta. Acho que, aliás, é o Teilhard de Chardin contando para o Delibac a conversa que ele teve no outro. Porque os livros que eu tenho, são 2 volumes, correspondência de Delibac com o Teilhard de Chardin. E ele diz para ele, para o amigo, não, você não entende. É porque eu acredito que só a Igreja Católica tem a estrutura necessária para que as nossas ideias possam ser bem espalhadas. Se nós sairmos, nós perdemos o meio de comunicação. Então, nós não podemos sair. Então, o desejo de não romper com a estrutura eclesiástica e de propagar-se de modo secreto, enquanto fosse necessário. Claro que vai chegar um momento que não precisa mais. Os nossos homens chegaram nos postos. Esse aí que está aí é o modernista italiano, é o Bonaiuti. Um modernista muito importante. E que eu acho, assim, que ele disse uma das coisas mais preciosas que existem a respeito do modernismo. Eu gosto muito do texto do Bonaiuti. Porque, acho que como ele é italiano, ele é muito franco.
Então ele vai falar a verdade. E ele diz o seguinte: está nesse livro aí, Modernismo Católico, de Ernesto Buonaiuti, foi posto no índex. Até hoje, se quis reformar Roma sem Roma, ou até contra Roma. Claro, todo herege está contra Roma, quer reformar Roma sem Roma, contra Roma. É preciso reformar Roma com Roma. Fazer com que a reforma passe através das mãos daqueles que devem ser reformados. Quem vai fazer a reforma? Os bispos, o Papa. É preciso fazê-los a eles fazer a reforma. Eis o verdadeiro e infalível método. Aí a gente vai estar fazendo a coisa certa. Mas é difícil. Hic opus, hic labor. Aqui está a obra, aqui está o trabalho. Eles vão conseguir, infelizmente. Então, e aí ele vai descrever como é que eles vão fazer. O culto exterior continuará durando, assim como a hierarquia. A gente não vai fazer que nem Lutero, acabar com o bispo, que nem os pentecostais, acabar com toda a hierarquia, acabar com todos os sacramentos. Não, isso aí é bobeira. Isso aí não funciona. O culto exterior continuará durando, assim como a hierarquia. Mas a igreja, enquanto mestra dos sacramentos e das suas ordens, modificará a hierarquia e o culto segundo os tempos. Ele já sabia que eles iam trocar o culto. Ela tornará a hierarquia, mais simples, mais liberal. E este, o culto, mais espiritual. E por essa via, a igreja, tornar-se-á um protestantismo. Mais claro do que isso, não dá para ser. Mas um protestantismo ortodoxo, gradual, e não um violento, agressivo, revolucionário, insubordinado. Um protestantismo que não destruirá a continuidade apostólica do ministério eclesiástico, nem a própria essência do culto. Então, vocês veem, porque todas as heresias anteriores tinham acabado com a hierarquia, tinham acabado com os sacramentos. Não, nós não vamos fazer isso. Fazer desse jeito é bobagem. Nós vamos fazer de um modo muito mais inteligente. Esse foi o plano. E aí, o que eu vou mostrar para vocês hoje é, em primeiro lugar, o plano denunciado por São Pio X. São Pio X sabia que o plano existia. Ele sabia que eles estavam fazendo um negócio secreto. E para que eles estavam fazendo esse negócio secreto? Por isso que ele vai fazer questão de condenar, e de condenar violentamente, porque ele sabia que o que eles queriam era não ser condenados, porque eles ainda tinham alguma boa vontade? Zero boa vontade. Era para poder trabalhar mais tranquilamente. Então, na Pascendi, São Pio X fala, ao tratar da ação dos modernistas, segundo a tradução oficial em português, publicada no site do Vaticano, nos perniciosos conselhos que os mais perigosos inimigos da igreja tramam, já não fora, mas dentro da igreja. Conselho aqui no sentido de grupinho. Então, tem grupos dentro da igreja, e qual é a ação deles? Eles tramam. Os grupos estão dentro da igreja e estão fazendo uma coisa secreta. Eu li vários livros que falavam disso. Tem um livro de um cardeal de Estrasburgo, Ossei de Nivy, No Limiar de uma Vida. Ele escreve velho, ele escreve agora acho que na década de 80 ou 90. E ele conta como no seminário dele, quando ele era garoto, como as coisas modernistas eram passadas por baixo do pano. Eu tenho uns outros livros também que contam que eles mandavam até as apostilas para serem aprovadas em Roma. Só que a apostila que ia não era a apostila que eles iam usar. Depois, na hora de usar, eles acrescentavam páginas. Então, havia, de fato, o André que falou um número, né, André? Quantos seminários envolvidos? 50 só na França. Então, tinha, de fato, esses conselhos estavam super espalhados. Como a acepção de conselho que cabe no trecho é a de assembleia de pessoas que deliberam sobre certos assuntos, muito mais do que de opinião, parecer sobre o que convém fazer, que é outro sentido de conselho, né? E como quem fala em trama, como quem trama fala de forma oculta e traiçoeira, o trecho, sem dúvida, parece aludir a reuniões secretas mantidas por eclesiásticos dentro da igreja, ele diz,
para planejar sua ação de substituição da verdade católica por sua perniciosa doutrina, cujo núcleo, diz São Pio X, é a immanência vital. De fato, qual é o núcleo de todo esse mal? Que Deus está dentro do homem e que a fé é essa manifestação da divindade dentro do homem. E que essa manifestação é livre, vai se manifestar de um jeito em Mariana, vai se manifestar de um jeito em Alex, de um outro jeito em Ângelo, de outro jeito em mim. E nenhum de nós pode dizer nada a respeito do tipo de manifestação que acontece no outro. Nem o Papa, nem os bispos, nem Cristo. Porque Cristo é só um homem em quem a divindade se manifestou primeiro e mais pujantemente. Primeiro não, porque já tinha Buda aqui também, já tinha só, sabe Deus qual Ratma, não sei o quê. E é isso que eles vão pensar. Todas as religiões são essa manifestação. Mas no documento seguinte, São Pio X vai ser mais explícito. Então, São Pio X denuncia, já na Pascendi, essa associação secreta, mas nesse motu próprio, Sacrorum Antistitum, dos sagrados bispos, nenhum bispo ignora, acreditamos, que uma raça perniciosíssima de homens, os modernistas, mesmo depois de a encíclica Pascendi Domini Gregis ter lhe tirado a máscara, não desistiu de seus propósitos de perturbar a paz da Igreja. Eles não cessaram, com efeito, de procurar e de agrupar em uma associação secreta novos adeptos e de inocular com eles, nas veias da sociedade cristã, o veneno de suas opiniões, pela publicação de livros e de brochuras de que eles suprimem ou disfarçam o nome dos autores. Então, aqui ele fala bem claro, fizeram uma associação secreta, continuam trabalhando. Agora vamos tratar da execução do plano. Nós vimos que o plano existe, que o plano vai ser executado de modo secreto, como é que ele foi executado. Como tudo na vida, normalmente essas coisas vão ser feitas por relações pessoais. Tem um modernista importantíssimo, chamado Valencin, jesuíta em Lyon. A história dele já é curiosíssima, porque quando ele era moleque, ele estava saindo do médio, ele vai escrever para Bremont André, um modernista ali da região, ele vai escrever para ele. Eu já acho super esquisito. Sabe, o moleque do colégio escreve para um super nome de teólogo para perguntar para onde eu vou. Aí o fulano responde para ele, olha, existem 3 possibilidades. Os jesuítas, os dominicanos ou os oratorianos. Espera aí, é lotado de ordem na igreja, né? Existem 3 possibilidades. E aí ele vai ser jesuíta, ele vai ser um jesuíta que ele vai ser discípulo do Loisy e do Blondel. Depois, esse Bremont, para quem ele escreve, vai falar para ele, olha, escreve para o Loisy. Vocês entendem que é super esquisito? Um moleque do nível médio. Ai, para onde eu vou? Escreve para o fulano. E aí ele vai fazer o que ele manda. Até ele fala para ele, eu estou em dúvida entre os oratorianos, os dominicanos e os jesuítas. Os oratorianos eu não conheço. Espera aí, então, se ele não conhece os oratorianos, por que ele estava em dúvida com os oratorianos? É que os oratorianos de Lyon eram todos modernistas. Então, por isso que ele estava em dúvida. Mas o Valencin vai ser protetor de quem? Protetor do Teilhard de Chardin. E vai ser professor de quem? Vai ser professor do Delibac. Então, você vê que de Loisy, de Blondel, passando por Valencin, você chega em Teilhard de Chardin e Delibac. Tem uma filiação direta. Essa gente era toda dessa sociedade secreta. Por isso que eles mandavam um garoto consultar um super nome péssimo
mas um super nome. Não é? Ah, sei lá, o Miguel está em dúvida da vocação dele. Agora não, mas escreve para o cardeal Ratzinger, pergunta para ele. É uma loucura, né? Bom, o problema dogmático oficialmente estava resolvido. Roma locuta, causa finita. Por essa condenação do romantismo. Mas agindo ocultamente, ele vai ressurgir com muita força 30 anos depois. Então, na década de 40, sabe igual se fala do arianismo? O orbe acordou e viu que era ariano. O orbe acorda e vê que é modernista. Justamente porque os modernistas eles não acreditavam nem no dogma, nem no poder do Papa e agiam de forma secreta. Esse movimento também é chamado de ressourcement. Ressourcement quer dizer em francês refontamento. Vocês devem conhecer uma coleção famosa que tem no Brasil traduzida. Como é que chama em português? Em francês chama Source Chrétienne. Sabe uns livros verdes da Paulus? Patrística. Aquilo por que eles publicaram? Porque a patrística é muito anterior à escolástica. Então, Lili, era fácil fazer os santos padres, ainda não existia tanto rigor, sabe, nas formulações teológicas. Você pega Santo Irineu de Lyon, nos anos 300, ainda não existia tanto rigor nas formulações dogmáticas. E, então, era fácil fazer os santos padres dizerem o que eles queriam que os santos padres dissessem. E por isso eles vão ter um enorme interesse na patrística. Bom, então esse movimento, também chamado de ressourcement, ele vai ser criticado pelos neotomistas como modernismo disfarçado. E isso aqui, a grande polêmica, vai ser com esse dominicano francês, Reginald Garrigou-Lagrange, em um artigo publicado em 1946, sob o título A Nova Teologia, para onde está indo? E a resposta do final é a última coisa que ele fala, eles estão indo de volta ao modernismo. E ele tinha absolutamente toda a razão. As polêmicas, depois desse artigo do Garrigou-Lagrange, o superior-geral da Companhia de Jesus, João Batista Jansen, uma pessoa muito famosa, lançou uma investigação sobre a ortodoxia dos jesuítas de Lyon, Fouvier. Era a casa deles em Lyon, chamava Fouvier. Era onde vivia o Delibac, que deu origem em julho de 1950 para a transferência de Henri Delibac e Henri Bouillard de Lyon para Paris. Então, a punição foi essa. Eles são hereges, é verdade. O superior, eu não conheço esse João Batista Jansen, não conheço, eu sou ignorante da vida dele, não sei. Mas eu acho esquisito. Você descobre que uma pessoa tem uma doutrina, você tira de Lyon, que não é tão importante quanto Paris, né? E você põe em Paris. Onde é que ele ia ter mais influência, em Lyon ou em Paris? Então, eu acho essa história esquisita. Mas, ao mesmo tempo, os debates vão ficando furiosos entre os dominicanos, tanto os dominicanos de Toulouse, da Revitomista de Toulouse, quanto os dominicanos do Angélico, de um lado, e os jesuítas de Lyon, e a revista de pesquisas religiosas do outro. E isso aí essa briga vai durar até 1950. Apesar de que, em 1946, Pio XII promulga a Humani Generis, que alguns dizem, gente assim, super, da Fraternidade de São Pio X, por exemplo, é o novo sílabus. Eu, sinceramente, não sou tão otimista. Eu já acho esquisito ele não citar nomes. Porque existia a tática modernista. Não é comigo. Todos eles vão fazer, não é comigo. O Papa fez a encíclica, né? O que eu tenho que ver com isso? Nada. Ele não vai citar o nome. Lembra que o padre Jacinto comentou que havia sempre uma guerra para os nomes não serem citados? Aqui eles vão conseguir.
Pio XII não vai citar o nome de ninguém. A encíclica tem muitos pontos positivos, mas também tem uns pontos bem complicados. Muita gente chama essa encíclica de A Abertura para Darwin. Porque ele vai dizer que não se opõe à doutrina católica, que uma certa evolução do corpo do homem tem ocorrido, que a alma foi Deus que pôs diretamente. Vai fazer uma coisa boa, dizer que o que não se pode aceitar é o poligenismo, mais de um casal ao mesmo tempo, evoluindo ao mesmo tempo. Mas, entendeu? Se estava evoluindo, é tudo muito complicado. Eu acho que essa encíclica, infelizmente, é uma encíclica problemática. Mas, enfim, ela tem os pontos positivos dela e vai ser ela que, digamos assim, vai... O que vocês vão ver em todo lugar? Qual foi o documento que condenou a nova teologia? Qual foi o documento que condenou Delibac, que condenou Teilhard de Chardin? Foi a Humani Generis. Bom, então, a introdução. E até ele vai comentar com um bispo que vai visitá-lo, que é quem conta nas memórias, ele vai dizer assim, se a gente não tivesse agido a tempo, o mal seria incalculável. Foi uma posição ingênua. O mal foi incalculável. Ele ou não agiu a tempo, ou não agiu com a força devida. O fato é que não funcionou. Mas, vocês entendem, é difícil lutar contra uma sociedade secreta. E uma sociedade secreta que estava, imagina, 50 seminários só na França, que estava muito espalhada. Então, de fato, era difícil. Bom, até assim, me chama a atenção um pouco isso. A Pascendi Domini Tigredi diz sobre as doutrinas modernistas. A de Pio XII fala assim, sobre algumas doutrinas errôneas. Não sei, me parece um pouco vago, sabe? Acho que era melhor dizer mais para quem, onde eu estou atirando. São Pio X disse mais onde eu estou atirando, porque isso aqui não é uma guerra, né? Uma guerra de armas. Uma guerra de armas, você não precisa dizer onde você está atirando, você atirou. Mas isso aqui é uma guerra do mesmo tipo da de São Miguel com Lúcifer. É uma guerra de discussão. E São Miguel diz aonde ele está atirando. E aqui não parece muito que ele diga onde está atirando. Bom, então, ele denuncia, há uma denúncia da existência do mal, existência de falsas opiniões que ameaçam destruir os fundamentos da doutrina católica. Vocês viram o que o André explicou, o que o padre explicou. Cristo não ressuscitou. O Runner, que é um deles, vai dizer que Nossa Senhora não é virgem, que não dá para ter nenhuma noção da historicidade dos fatos do Evangelho. De fato, destrói todo o fundamento da fé. Ele diz que esse mal são os movimentos do pensamento contemporâneo, a evolução panteísta, o existencialismo ateu, o fideísmo e o historicismo, ou seja, o dogma evolutivo. Então, seria isso. A evolução panteísta, Deus está encarnado no mundo numa evolução contínua e ele vai se manifestando cada vez mais. O existencialismo ateu, não existem essências, só há existências. E como não há essências, pérola existe, irmã Ana existe. Há uma essência comum, humana, uma subessência feminina entre nós? Não. Nós não temos nada uma que ver com a outra. Chamar nós duas de mulher é só uma adaptação que a mente faz. Mas como nós não temos nada que ver com a outra, não existe nenhuma lei que nos concerna a ambas. A pérola vai fazer o que ela quiser, eu vou fazer o que ela quiser. Não existe uma lei comum para nós, porque não há natureza humana, não há essência, só há existência. A formulação célebre do Sartre é
a existência precede a essência. E aí ele fala ainda do fideísmo. O fideísmo é a teoria que diz que as verdades da fé não têm nada a ver com as verdades da razão. Isso já vem desde o século XIV. Dizer que eu posso, pela fé, acreditar que Cristo ressuscitou e dizer que, historicamente, isso é uma grande besteira. Claro que, historicamente, Cristo não ressuscitou. Que há uma oposição, ou, melhor dizendo, uma desconexão entre as verdades da fé e as verdades da razão. E o historicismo, o André falou disso, que é muito interessante, não foi o Tardelli. Inventaram a história. O que é, então, o historicismo? O historicismo é uma outra maneira de diagnose. Esse Deus encarnado na matéria, como é que ele se manifesta? Na história. É nos movimentos históricos que ele vai se libertando dessa matéria. E, por isso, todo evento histórico é sempre de confiança. Ele é sempre algo que está... Eu ia contar isso para vocês, mas vou até contar. Por exemplo, o Teilhard de Chardin achava fantástica a explosão da bomba atômica, porque era uma manifestação da evolução criativa. Ele chorava quando ele via ferro enferrujando, porque era essa mudança do ser que ia se destruindo para se integrar na divindade. Gente, essas pessoas andavam de batina e rezavam missa. Não é uma coisa impressionante? Eu acho uma coisa impressionante. E não queriam ser condenados. Bom, ele vai dizer que é o mesmo pensamento presente em Hegel e em Sartre. É a filosofia que identifica o ser e o devir. Quer dizer, não existe ser propriamente dito. Para pegar um exemplo do... meu Deus, do judeu que você falou, da evolução criativa. Bergson, obrigada, padre. O exemplo do Bergson, ele diz que o mundo é como se fosse um esguicho de água, sem a água. É só um fluxo, mas um fluxo vazio. É isso que o mundo é. Então, não há ser, só há devir. E, claro, é uma filosofia que, identificando o ser e o devir, se recusa a admitir qualquer estabilidade metafísica. Não dá para eu definir, não dá para eu dizer tal coisa, evidentemente. Aliás, não dá para eu afirmar nada. Ele acredita que a razão da influência, ele diz, dessas correntes nos teólogos, seria o mesmo do tempo de São Pio X. O amor da novidade e um irenismo imprudente que só consegue assegurar união na ruína. Eu não concordo. Não é só isso. É claro que eles estavam imbuídos de uma má doutrina. Não é só porque eles eram, assim, um pouquinho ingênuos, e eles eram irenistas. Irenistas, para os mais novos, quer dizer que gostam da paz, não querem briga, não querem... Não era só isso. Eles estavam muito imbuídos de uma doutrina péssima. Eles, de fato, eram gente que tinha outra religião e que estava usando a Igreja Católica para difundir a religião deles. Bom, depois dessa introdução, a encíclica tem 3 partes, cada uma dedicada a uma das ciências relativas ao dogma. Então, ele vai falar da teologia, da filosofia e das ciências naturais. Claro, com o dogma, mais tem que ver a teologia. Mas a filosofia também tem a sua importância e as ciências naturais também podem ter a sua influência. Está aí o Montini, que era secretário de Pio XII, vai ter uma influência enorme na própria eleição, porque quase todos os cardeais tinham virado cardeais com a influência de Paulo VI. Até diz que houve uns bispos que advertiram os cardeais. Paulo VI não,
Montini. Se Montini assume o seu pontificado, vai ser uma catástrofe para a igreja. Mas eles se sentiam pessoalmente vinculados a ele. Ele que tinha ajudado eles a ficarem cardeais. Como é que eles iam negar o voto deles? Bom, nessa primeira parte da Humani Generis, que trata da teologia, ele vai reprovar categoricamente o relativismo dogmático, que considera que as fórmulas do dogma podem se adaptar ao gosto do dia. O Papa reafirma o poder de ensinar da igreja, única intérprete e guardiã do depósito da fé. Mas vocês entendem que para essas pessoas isso aqui não queria dizer nada, absolutamente nada. Eles não acreditavam em nada disso. Eles tinham uma outra doutrina, eles eram gnósticos. Eles tinham uma outra doutrina que eles não estavam nem aí, porque o Papa achava ou deixava de achar. E eles tinham uma rede de influência enorme. Ele vai dizer também que a Escritura é inspirada e infalível em todas as suas partes, mesmo assim não tratam de fé, e vai fazer uma lista dos erros mais comuns. Por exemplo, contra o início do mundo, aqueles que dizem que o mundo não teve início. Também eles têm erros contra a onisciência divina, quanto ao pecado original, quanto à gratuidade da graça. Eles dizem que a graça não é gratuita. É uma coisa que Deus tem que dar para o homem. Que Deus não pode criar um ser racional sem fazê-lo dirigido para a bem-aventurança. Na verdade, é que a vida divina faz parte da nossa natureza. Claro, eles não vão falar desse jeito na década de 40. Hoje eles falariam tranquilamente. Mas naquele tempo eles não falavam. A satisfação de Cristo, que não foi Cristo que nos redimiu, absolutamente. Na verdade, a ressurreição, não é nem que propriamente ela nos redime, ela mostra que nós somos santos. Cristo, o Teilhard de Chardin vai dizer isso assim, tranquilamente. Todo o universo está virando Cristo ressuscitado. Tem até aquela frase besta dele, que um monte de gente repete, tudo que sobe converge. Não, tem coisa que sobe e não converge. Mas o que ele quer dizer com isso? Conforme a evolução vai passando, vai virando tudo uma coisa só. E vai ter o Cristo cósmico. A presença real também é completamente desprezada por eles, porque Cristo está na hóstia? Está, porque está em tudo. Porque Deus está em tudo. E, por fim, bobagem esse negócio de pertencer à igreja para salvar-se. Porque todo homem, por ser homem, já tem em si uma semente do Verbo. Então, não precisa de nenhuma outra coisa. Ele está falando dos neomodernistas, mas note, ele não nomeia, ele fala eles. Quem? Veneram outras filosofias, de todo tipo, orientais e ocidentais. Aqui eu acho que eu pulei um trecho, ele diz assim, eles desprezam a nossa filosofia. Desprezam a filosofia tomista, mas eles veneram todas. Os Upanishads da Índia, a filosofia chinesa, tudo. Fazendo isso, diz ele, parecem afirmar que qualquer filosofia pode se pode conciliar com o dogma católico. Nenhum católico pode ignorar como isso é falso, sobretudo se trata das vãs teorias do imanentismo ou do idealismo, do materialismo e mesmo do existencialismo. Infelizmente, aqui o Papa se engana. Estava lotado de católicos para ignorar quanto isso era falso. A maioria dos católicos não entendia nem o que isso queria dizer. Desde o romantismo, cada vez mais, a religião foi ficando uma questão de sentimento. E cada vez mais foi não havendo um ensino muito sério, muito aprofundado da doutrina católica.
Então, católicos, para ignorar que isso aqui era inaceitável, estava absolutamente lotado, como ainda hoje está, né? Não é que naquele tempo as pessoas não sabiam. E hoje, dá para um católico, pergunta, olha, a doutrina do Upanishad dá para conciliar com o dogma católico? Vai lá saber, né? Se você explicar, porque diz que Deus está em todo mundo. Então, normal, claro. Deus está em todo lugar. Deus está em todo mundo. Claro, é isso que vai ser pensado. Quanto às ciências naturais, o alvo dele são as teorias do Teilhard de Chardin. Esse jesuíta, que eu já falei para vocês, o tal que chorava com o ferro enferrujando, o qual que gostava das bombas atômicas e que era fanático da evolução. Implantaram um molar de macaco, uma mandíbula humana, para dizer que tinha havido uma evolução. Acharam uma coisa que era mista. Estava envolvido lá o padre jesuíta, porque ele era fascinado pela evolução, fascinado. Mas as pessoas falam, ele manteve a vida inteira um romance platônico com a fulana. Como que eles sabem que é platônico? Eles estavam com eles 24 horas por dia. Acho graça nesse negócio. Um fulano que era assim ardente de chorar com o ferro, romance platônico, eu tenho minhas dúvidas, porque tem, do começo da igreja, o ditado, não há herege sem mulher. Hoje em dia acho que é pior, né? Não há herege sem homem. Mas naquele tempo se falava isso. Então, aí como eu já disse para vocês, ele deixa uma possibilidade para a evolução do corpo do homem, que eu acho isso uma coisa péssima. Do homem, de fato, não está dito nada, mas de uma porção de coisas está dito, Deus criou cada coisa segundo a sua espécie. Não teve uma variação, passando de uma espécie para outra espécie. Eu acho que aqui ele abriu uma porta, e essas pessoas que dizem que foi abertura para Darwin, têm a sua razão. E não é gente que está criticando, não, falando bem. Se fala mal de P12, mas foi ele que abriu para Darwin. Então ele faz uma condenação muito fraca. Ele condena, porém, absolutamente o poligenismo. Já expliquei, né? O poligenismo quer dizer que vários casais foram evoluindo. Porque Pio XII vai dizer, com toda razão, que isso arruína o dogma do pecado original. Se tinha um monte de macaquinha virando gente, um monte de macaquinho virando gente. Aí um fez pecado, mas o outro não fez. Então, isso aqui vai, inclusive, muita razão para o racismo. Tem raça que é mais melhorzinha e tem raça que é piorzinha. Porque não há conexão entre todos os homens. Então, essas teorias de poligenismo vão estar muito na base das teorias racistas. E condena, de um modo geral, os que tomam os primeiros capítulos do Gênesis como mito. A reação do Teilhard de Chardin está numa carta. Claro, eles não publicavam essas coisas, né? Mas ele vai dizer numa carta. A encíclica tem um forte odor integrista. Eu me pergunto se um bom psicanalista não veria nela traços de uma perversão especificamente religiosa, o masoquismo e o sadismo da ortodoxia. O prazer de engolir e de fazer engolir a verdade sob as formas mais cruas e estúpidas. O Humani Generis representa uma ofensiva integrista, que não me preocupa, mas que nos obriga a prendre le maquis. Prendre le maquis é a expressão usada pela resistência comunista francesa e para a clandestinidade, se esconder nos campos não cultivados. Então, eles precisam, então, a gente precisa, eles já estavam na clandestinidade, mas mais ainda, e trabalhar mais do que nunca, ocultamente. Em francês a expressão é en cachette. Então, gente, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Muito, muito bem. Qual é o respeito que ele tem por qualquer coisa que o Papa diga? Zero. Não tem a mínima importância.
Então, vocês veem que, de fato, neste tempo, o que a gente já tinha? A gente já tinha outra religião instaurada dentro da estrutura eclesiástica. Gente de batina. Esse aqui, se ele tinha essa apaixonada dele, essa namorada, pelo menos o que corre até hoje, é que era platônico o amor. Então, o que a gente vê por esse texto? A gente já cansou de ver isso, mas por esse texto do Teilhard, a gente vê que o interesse dos modernistas era fazer crer que a sua sociedade secreta nunca existira. Que nem sequer o modernismo existira. Ou que, se acaso tivesse existido, tinha se desintegrado com as condenações de São Pio X. Coisa muito difícil de acreditar, claro, em que os mais bem informados nunca acreditaram. Esse padre Berthaud, por exemplo, que foi o perito no concílio de Dom Lefebvre, ele diz, ele estava persuadido da persistência dessa sociedade secreta. Ele o afirmava mais fortemente que nunca, próximo ao fim do concílio, em 65. Aos cegos, sim, aos surdos, e medíocres e covardes, mas nem cegueira, nem surdez, nem mediocridade, nem covardia, fornece a explicação exaustiva do que vemos. Tem padre que não está entendendo nada, tem padre que não vê o que está acontecendo, tem padre que é surdo, tem padre que é medíocre, tem padre que é covarde? Tem. Só isso não explica o que aconteceu. É preciso que haja outra coisa, e essa outra coisa só pode ser a persistência do modernismo no sentido da Pachende, a persistência da sociedade secreta dos modernistas. E parece que ele tem toda a razão. Claro, a gente basta ler o Reno se joga no Tibre, que a gente vê uma ação organizada nas votações. Então não é só que eles eram ingênuos. Havia ingênuos, havia cegos, havia surdos, havia covardes, havia gente que não queria ficar contra a maioria chique, mas não eram esses que estavam no comando. Bom, eu vou entrar um pouquinho, assim como os palestrantes anteriores procuraram dar para vocês alguma ideia dos modernistas, eu vou pegar só 3, só uma coisinha bem pequena, mesmo porque vocês já estão todos cansadíssimos, e falar um pouco dessas pessoas. Eu vou escolher o Teilhard de Chardin, o Delibac e o Rahner. Mas, gente, muito brevemente, só para vocês terem alguma ideia de algumas ideias deles. Esse Teilhard de Chardin, ele já era, coitado, já vinha de uma família, ele era descendente de Voltaire pela mãe. Como eu já disse para vocês, completamente apaixonado pela evolução. Os autores que eu li dizem que ele não era um pensador profundo, mas ele era um grande divulgador. Diz que ele era muito simpático e que ele falava muito bem e que ele escrevia de um jeito muito agradável, cheio de frases de efeito. Mesmo esse tudo que sobe converge, não é uma frase apelativa? Eu considero uma frase apelativa. Você tem que refletir sobre ela e falar, como assim tudo que sobe converge? Não, tem coisa que está subindo e está divergindo. Não é que tudo que sobe converge. Mas ele sabia fazer essas frases de efeito. Como eu já disse, ele chorava de emoção diante do ferro enferrujado. Ele não diz o que aconteceu, pelo menos os livros que eu li não dizem. Mas que de 1916 a 1918 foi o segundo nascimento dele. Eu acredito que é quando ele foi iniciado, nessa seita modernista aí. Ele vai se interessar pelos avanços da bioética, claro, porque tudo que tinha a ver com evolução, para ele interessava muito. E vai ser grande partidário da Revolução do Mao Tse-tung, que também era isso, entendeu? Era a evolução em ação. Ele tem uma linguagem que é esotérica e mística, e que permite um pouco cada um a entendê-la como quiser. Ele diviniza o progresso indefinido do mundo, diz que vai chegar o super-homem, e aí vai chegar
o Cristo cósmico. Ele dizia que a vida consagrada era uma antecipação do mundo novo. Então, era assim que ele enxergava a vida consagrada. É jesuíta, vai morrer jesuíta. Vai ser condenado, proibido de ensinar, mas nunca vai ter uma coisa assim. Ele não vai ser condenado no Humani Generis, vai se fazer de morto, não é comigo, e nunca vai ser violentamente condenado. Outro importantíssimo, mas um outro homem completamente diferente. O Delibac era frio, passou a vida inteira sendo professor, escrevendo artigos científicos. Nunca se queixava de nenhuma punição. Quando veio o Humani Generis também, que era muito com ele, não tenho nada a ver com isso. O Papa fez a encíclica? Que bom. Continuava ensinando tranquilamente. Ele era... depois eu vou ler para vocês, mas se diz que a importância dele, embora não aparecesse tanto, era enorme. Porque Rahner tem um teólogo importante do concílio, agora infelizmente não lembro o nome, mas que ele dizia, diante de Rahner nós estávamos todos de joelho. Ele também dizia assim, se em uma votação se conseguisse conquistar os padres conciliares, né? Os padres conciliares do Reno, tinha-se ganhado a votação. E se conseguisse um homem que tivesse a capacidade de aglutinar os padres do Reno, tinha-se ganhado a votação. Esse homem existia, era Rahner. Então, ele diz que no concílio se fazia o que Rahner queria. Daqui a pouquinho eu já falo um pouquinho para vocês dele. Bom, então o Delibac foi aluno de Valencin, como eu já disse, que foi discípulo do Loisy de Blondel e grande protetor do Théâtre Chardin. Ele vai passar a maior parte do tempo ensinando e escrevendo, longe de polêmica, dando preferência à crítica, à história e à patrística, porque não gostava da teologia escolástica. Vai formar uma verdadeira escola de pensamento em Fourvière, a escola jesuíta em Lyon. Ensina também na Faculdade de Teologia de Lyon. Dedica-se à teologia mística, porque diz considerar a escolástica racional demais. Sua reação ao Humani Generis é muito hábil. Ele diz que não concerne, isso aí não tem nada a ver comigo, não é de mim que estão falando. Chamado para o concílio, então, ele foi condenado por Pio XII, e João XXIII vai chamá-lo como perito do concílio. Vai ter que ser toda uma manobra, mas vai conseguir chamá-lo. O cardeal Ottaviani acabou engolindo e não reclamou. O Observatório Romano, em 91, ele louva Delibac como sendo, sem sombra de dúvida, um dos maiores fundadores da teologia católica contemporânea, leia-se da teologia modernista. Que nem Karl Rahner, nem muito menos Hans von Balthasar seriam pensáveis sem ele. Esse Valencin, de que ele foi aluno, era filho de judeu, mas não sabia. O pai escondeu a vida inteira, de medo de prejudicar as carreiras dos filhos. Só na hora da morte que foram verificar a documentação e viram que o homem era judeu. E os dois filhos dele queriam ser jesuítas. E naquele tempo tinha uma lei que dizia que filho de judeu não podia ser jesuíta. Bom, vão conseguir dispensa, tal, não sei o quê. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir ser jesuíta. E aí o Delibac, foi o Delibac que escreveu a vida dele, né? E o Delibac conta que o seu interesse por sua raça, ele tinha por sua raça um interesse cada vez mais profundo. A tal ponto em que, em seu leito de morte,
encontrará subitamente uma força extraordinária para se proclamar como São Paulo, judeu, filho de judeu. Espera aí, como assim como São Paulo? São Paulo morreu para dizer que era discípulo de Cristo. São Paulo, quando diz eu sou judeu, filho de judeu, era para atacar os judeus, que estavam dizendo que tinham que fazer coisas que não tinham que ser feitas. Você fala, eles falam isso porque eles são judeus? Eu também sou, filho de judeu, da seita mais segura que tem entre os judeus, que é do farisaísmo. Mas não é esquisito esse homem que na hora da morte, que ele agonizando, encontra uma força súbita para dizer sou judeu, filho de judeu? Eu acho isso aqui esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Bom, isso do Henri de Lubac. E por fim, nós temos que nos aproximar bem do fim, o Rahner. Olha que figura simpática, não é? Cardeal Rahner. Ele vai dizer aqueles erros que a gente já viu, cansou de ouvir. Para Rahner, o pensamento sai da consciência para atingir objeto, de que, em definitivo, não é mais do que uma exteriorização da própria consciência. Então, esse copo aqui, fui eu que projetei. Ele é uma exteriorização da minha consciência. Para ele, Deus só é trindade quando se comunica ao criado. Deus é uno, doutrina judaica, só uno. Quando Deus sai, seja na forma de Filho, seja na forma de Espírito Santo, ele fica trino. E ele diz que a divindade se torna humanidade no mesmo sentido que o pão se torna corpo de Cristo. Então, há uma transubstanciação. A humanidade fica divinizada. E assim ele vai se encontrar com a doutrina de Teilhard. E parte de um mundo evolutivo que se torna homem, porque a matéria se torna espírito, e o espírito, pouco a pouco, se torna Deus. Como já foi dito em outras conferências, ele negará a virgindade de Nossa Senhora e a ressurreição de Cristo. Esse Rahner é famoso também porque ele escreveu para a namorada dele, na vida, 2.200 cartas. Ela estava no concílio com ele. Ele escrevia, às vezes, 40 cartas para ela num dia. Meu Deus, como ele tinha tempo para fazer outra coisa. E ele, algumas delas, eu já li essa, ele brigando com ela porque ele está com ciúme de um abade beneditino com quem ela também tinha alguma coisa. Aí ela fala que não, que ele pode ficar tranquilo, que não é o que ele está pensando, tal, que ele vai lá, mas que não é, tal, não sei o que mais. Aliás, esses modernistas são todos assim. O von Balthasar, ele vai abandonar os jesuítas para ficar com uma visionária chamada Adrienne von Speyr. É um caso mais chocante, o do Danilo. Ele morreu numa noite de Natal, na casa de uma prostituta. Para tentar esconder o fato, tiraram-no da casa dela e puseram na calçada. Ele ficou um tempão lá na calçada. Mas, claro, em sociedade tudo se sabe. E depois se disse que ele tinha ido lá atendê-la. Mas há relatos de que ele ia sempre atendê-la. Então, aquele negócio de que não há herege sem mulher, continua sendo verdade. E essa gente que era tão péssima doutrinariamente, não podia ser que eles tivessem uma vida casta. Bom, o que vai acontecer? A gente, Pio XII condenou. O que vai acontecer nos pontificados seguintes? Eu vou dar só uma pincelada para vocês. Quem eram os papas que vieram depois? E por que os modernistas, depois dessa crise modernista, os neomodernistas, os fautores da nova teologia, de condenados, vão passar o top da teologia católica? Bom, João XXIII, em sua juventude no seminário em Roma, foi amigo íntimo do modernista Ernesto Buonanotte. Eu não me lembro qual ajudou a primeira missa de qual. Talvez tenha sido que um ajudou a primeira missa do outro.
O Bonaiuti, vocês lembram, foi excomungado por São Pio X, é o autor daquele primeiro texto que eu li. Até hoje quis se reformar Roma sem Roma. Tem que reformar Roma com Roma. É esse, amicíssimo. Acho que alguém já contou, André, o padre, que um dia o Roncalli era núncio em Paris, chegou um amigo, era o Ernesto Bonaiuti, e ele falou, Ernesto, abraçou ele e foi empurrando toda a nunciatura para os mais novos, tem o trono do Papa. E ele foi empurrando o Bonaiuti até fazer o Bonaiuti sentar no trono do Papa. O fulano que estava excomungado. Depois Monsenhor Roncalli, ele foi padre piqueteiro. Alguém aqui não sabia o que era piqueteiro, acho que é a Luhana. Piqueteiro quer dizer que fica na porta das greves, não deixando entrar os trabalhadores que querem entrar. Ele era um grande promotor de greves, muito ligado com a esquerda. Ele foi fomentador do modernismo no seminário de Bérgamo, onde ensinava, e aí ele foi processado por Roma por defender tese modernista. Ele foi amigo do abbé Lambert Baudouin, outro modernista que também foi condenado, o modernista que foi responsável pelo movimento litúrgico, e que era um comunista furioso, ele que fundou uma abadia em que todos os monges apostataram, ele que é visado na Mortalium Animus de Pio XI contra o ecumenismo. Ele foi também muito amigo do maçom Yves Marsaudon, que procurou harmonizar a maçonaria e o catolicismo. Foi protetor dos padres operários, que eram padres que saíam das paróquias, tiravam a batina, e iam morar com os operários, participar de greve, etc, etc. Foi um grande movimento na França na década de 50. E foi ele que fez o acordo de Metz com a Rússia comunista em 1962. E aí, quem vai se espantar que ele tenha convidado Delibac para perito do concílio? Certo? E Paulo VI, e com isso a gente vai concluir, tem o texto de Guiton, que alguém já citou, dizendo, como assim? O que são, amicíssimo do Paulo VI, Guiton, amicíssimo. Como assim São Pio X condenou? É o que a gente aprendeu, é o que a gente aprendeu dos nossos pais, é o que vigora hoje na igreja. Ele era admirador de Blondel, Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, e ele se empenhou obstinadamente a aplicar em todos os domínios as novas doutrinas do Vaticano II. Ele promoveu em todas as faculdades do mundo a inclusão da nova teologia. Então, os principais autores que passam a ser estudados nos seminários vão ser Henri de Lubac, vão Balthasar, Karl Rahner, e eles vão dominar completamente os seminários, absolutamente. Agora, já não mais de uma maneira oculta, mas de uma maneira oficial. E aí, eu peguei de um trabalho muito bem feito, eu peguei só uma parte, como que Paulo VI foi sistematicamente destruindo as barreiras que São Pio X tinha feito para o modernismo. O Monsenhor Espadafora, que é um padre bem assim, de direita, célebre exegeta, ele disse que se dava como certa a eleição de Montini e que os membros do Sacro Colégio foram advertidos que isso constituiria um grave perigo para a fé. Foi tudo em vão. A maior parte dos eleitores devia suas púrpuras aos bons ofícios de Montini, sob a influência do qual se tinha desenrolado o pontificado do Papa João. Por essa razão também, sua eleição era certa. Depois que se tornou Papa, Giovanni Battista Montini teve entre as mãos o poder de impor desde o alto as orientações liberais e filomodernistas, às quais aspirava desde a juventude. São Pio X armou contra o modernismo uma série de barreiras. Paulo VI jogou-as por terra, uma depois da outra. E é um pouco com isso que nós vamos terminar, com o derrubar dessas barreiras. Bom, então, contra a infiltração modernista nas fileiras do clero, São Pio X fez, pelo motu próprio Sacrorum Antistitum, dezembro de 1910, ele tinha posto um juramento antimodernista.
Paulo VI o aboliu em dezembro de 67. Os eclesiásticos modernistas ou filomodernistas que ousavam se atrever, apesar do decreto lamentabile e da encíclica Pascendi, São Pio X, pelo motu próprio, de 18 de novembro de 1907, pronunciou a excomunhão lata sententia, reservada simpliciter ao pontífice romano. Só ele podia tirar. Paulo VI quis que não se falasse mais nas comunhões. Para combater a síntese de todas as heresias, que era o modernismo, São Pio X reorganizara o Santo Ofício com a Constituição Sapiente Concílio, de 29 de julho de 1908. Paulo VI desarmou, declarando, olha que bonito, declarando que as heresias e desordens generalizadas, graças a Deus, não existiam mais no seio da Igreja. Nessa encíclica dele, Ecclesiam Sua. E que a defesa da fé agora é melhor servida pela promoção da doutrina do que pela condenação. E transformou o Santo Ofício em congregação para a doutrina da fé. Porque, gente, graças a Deus, não tem mais heresia. Então, por que nós vamos ficar sendo malvados e querendo condenar as pessoas? É só a gente ensinar que todo mundo vai querer. É muito fácil. Para impedir toda manipulação modernista na catequese, São Pio X quisera um catecismo fundamental único para toda a Igreja, o Catecismo de São Pio X, que foi vítima do ostracismo com Paulo VI, que quis o pluralismo também na catequese, mostrando-se tolerante quando explodiu o escândalo do herético catecismo holandês. Esse catecismo holandês é o fim do mundo. Para desarmar a tática insidiosa dos modernistas que simulavam incerteza e indecisão e apresentavam seus erros de modo disperso e desarticulado, São Pio X desmascarou a conexão existente entre todas essas perniciosas novidades, demonstrando que, aspas, se encontrava diante de um verdadeiro sistema de eus bem organizados. A encíclica Pascendi, revelando a face do modernismo, dera-lhe um golpe mortal e interrompera sua marcha vitoriosa. Ora, por ocasião do 70º aniversário da grande encíclica, quer dizer, em 77, os meios de comunicação do Vaticano, Rádio Vaticano em 4 e 6 de setembro de 77, Observatório Romano em 8 de setembro de 77, definiram a encíclica Pascendi como uma revelação do modernismo, cito, não inteiramente respeitosa do ponto de vista histórico. Então, São Pio X não falou a verdade. Não falou a verdade. Exatamente a tese sustentada em seu tempo pelos modernistas. Mas isso não era suficiente. Toda a luta antimodernista de São Pio X foi denegrida por esses mesmos órgãos, com esta incrível afirmação. Não se soube, ou não se quis, ou não se teve a respeitosa coragem de ter, em sua realidade, distinções e diferenças. Então, se tratou os modernistas mal, como se fosse tudo uma coisa só, como se eles fossem malvados. Não se teve respeito, não se teve a respeitosa coragem. Então, claro, vocês veem que com isso aqui, o neomodernismo, a teologia da libertação, a nova teologia, vai entrar na Igreja com todas as portas abertas. E é por isso que nós temos esta crise que nós temos hoje. Desculpem, alguma coisa não ficou clara? Não? Então, padre, se o senhor quiser, o senhor pode rezar, por favor?